começar o capítulo 10. Na última aula estudamos 2 capítulos, está sendo a média de 2 capítulos por aula. Hoje vai ser sobre os verbos alá e yarad, subir e descer. Então, começando aqui o texto, o Rambam começa assim: já dissemos acima que, ao mencionar neste tratado o termo homônimo, nosso objetivo não é mencionar todos os significados nos quais esse termo é empregado, pois ele não é uma obra sobre o idioma hebraico, e mencionaremos somente os significados necessários ao nosso objetivo e nada mais. Dentre essas palavras estão os homônimos yarad e alá. Yeridah e aliyah são palavras que foram determinadas no idioma hebraico no sentido de subida e descida. Quando um corpo se move de algum lugar para um lugar abaixo, se diz Yeridah. E quando se move para um lugar acima, diz-se aliyah. Posteriormente, essas 2 palavras foram usadas metaforicamente com relação à nobreza e a grandiosidade, de modo que quando a posição de uma pessoa é rebaixada, diz-se que ela desceu, e quando sua posição é elevada para uma posição ilustre, diz-se aliyah, alá, subiu. Assim, Deus disse: o estrangeiro que está no meio de ti se elevará cada vez mais sobre ti, e tu cada vez mais descerás. Está em Deuteronômio 28, 43. 28? 43. O Eterno teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E o Eterno engrandeceu Salomão, para o alto. Crônicas 29, 25. E tu sabes que os sábios empregaram frequentemente essa expressão, como em sobe-se em santidade e não se desce, no Tratado de Berahot. Desta maneira, emprega seus verbos também quando a reflexão de um homem se rebaixa e ele dirige o seu pensamento a coisas muito baixas, e diz que ele desceu. Assim também, ao dirigir seu pensamento em qualquer coisa elevada e sublime, diz-se que este homem subiu. Ora, como nós, a comunidade humana, somos os mais inferiores em termos de lugar e de grau de existência em relação à esfera circundante, enquanto Deus, o Criador, está no mais alto grau, o grau mais elevado da realidade da existência, em elevação e grandiosidade, mas não em relação ao espaço físico. E pelo fato de ele desejar conceder-nos sabedoria e fazer emanar a revelação a algum de nós, ele expressou a subida da revelação ao profeta e revelação da Shekhinah em algum lugar, com o uso da palavra descer, e expressou a cessação deste estado de inspiração profética de um indivíduo ou da Shekhinah de um lugar, com o uso da palavra subida, aliyah. Assim, toda subida e descida encontrada em relação ao Criador indica somente o significado. Ficou alguma dúvida em relação a estes 2 termos? Tudo que é usado em relação ao Criador não é usado em relação a lugar algum, mas só no sentido de uma coisa elevada. Então, quando diz que se tem uma inspiração profética, é um estado de elevação, um estado de subida, onde o grau na mente, no intelecto do profeta se eleva a um nível que não é normal, não é meramente cotidiano. Por isso que a profecia é uma coisa tão rara, poucos episódios na história humana realmente se conta a história dos profetas, porque na questão da inspiração profética se necessita de várias condições. O profeta ele tem que estar numa conexão com o Criador de muito perto.
os atributos do profeta, eles têm que estar, vamos dizer assim, em sincronia com o Criador. Não adianta o profeta ou um aspirante a profeta completamente ignorar a vida prática do mundo. Um profeta ele tem que estar alinhado com a Torá, com o que o Criador ordenou. Se ele não estiver alinhado, ele não se torna, vamos dizer assim, uma antena apropriada para receber a inspiração divina. E isso vai ter vários graus, vão ter várias diferenciações entre inspiração e profecia, inspiração profética e a profecia de um nível mais profundo, como no livro dos profetas, por exemplo, em relação ao livro dos escritos. É por isso também que os sábios fizeram uma diferenciação na ordenação dos livros do Tanakh. Tem os livros que estão como o livro dos escritos, mas contém profecias, e existem livros que estão nos profetas, que realmente são os profetas principais. Os sábios não fizeram essa divisão à toa. Apesar dos sábios dizerem e explicarem que até os livros dos escritos eles contêm inspiração profética, é uma inspiração diferente de uma profecia. Então por isso que tem esses graus. E aqui o Maimônides ele vai falar, ele vai fazer uma diferenciação como se vê na Kabbalah, de que o mais alto é o mais elevado e o mais baixo é o menos elevado, como se tem naqueles desenhos da Kabbalah, dos mundos. Os mundos mais elevados, eles estão mais próximos ao Criador e são mundos onde a característica daquele mundo é uma característica próxima do Criador, é mais refinado, é mais elevado. E conforme vai descendo esses níveis, vai ficando mais obscuro, vai ficando mais uma escuridão. Por isso que muitas vezes na própria Torá se diz que Deus está envolto em trevas e escuridão, nesse sentido de ser um sentido que está escondido, não é facilmente apresentado na nossa frente. É algo que precisa ser buscado, é algo que exige um trabalho humano. Então, o Rambam ele vai usar essa visão assim de mundo, que nosso mundo ele está a um nível muito baixo, ele está distante dos mundos superiores, e nós, ele fala que a comunidade humana, a espécie humana, toda a humanidade, estamos em um nível muito baixo. Então, nesse sentido, um ser humano que ele trabalha com esse intelecto para buscar o Criador, nessa linguagem do Maimônides, ele está se elevando, ele está fazendo ele está se elevando ao Criador, ele está se elevando acima da natureza básica que ele foi constituído, ele está indo acima dos animais. Então, isso não é uma coisa fácil de se fazer, é uma coisa muito difícil. Porque o ser humano, dentro de um mundo onde todas as forças da natureza, todos os humanos da espécie, os animais, tudo, eles funcionam de modo a trabalhar com a natureza que eles foram dispostos, a natureza básica, a sua programação. O ser humano que ele procure além disso, ele está remando contra a maré, ele está indo contra a gravidade. Então ele exige um esforço imenso. Era muito mais fácil ele se entregar realmente à vida cotidiana, aos prazeres, do que ele entrar nessa empreitada, de querer ir contra a sua natureza. E por isso que existe o maior mérito. O mérito dele estar indo contra a natureza animal. Era muito mais fácil a gente seguir a nossa natureza animal. Então, nascer, viver, morrer como animal. Mas o ser humano tem uma capacidade que diferencia ele dos animais, que é realmente essa capacidade de refletir sobre a sua própria existência, sobre o porquê ele está aqui, por que ele foi criado, se tem um objetivo nisso ou não. Qual a sua missão, né? Qual a sua missão? O ser humano ele tem a capacidade de refletir sobre isso. Por
por isso que o ser humano ele mudou tão radicalmente o mundo ao seu redor. Ele sempre procura um porquê. Os animais não se perguntam o porquê, eles vivem segundo a sua natureza. Mas em algum momento o ser humano adquiriu essa capacidade de refletir, de se perguntar. E isso que nos dá a capacidade dessa possibilidade de ser, essa possibilidade que nos faz ser humano. Essa capacidade de querer mudar o mundo, de querer fazer diferente, de muitas vezes não se contentar como você foi criado, a sua situação, o seu ambiente, a sua família, a sua sociedade, mas de uma certa maneira se rebelar contra tudo isso. O ser humano tem a capacidade de se rebelar contra a sua situação atual. Então, isso que os homens fizeram na sua história, na história humana. Os homens se rebelaram muitas vezes contra as adversidades que lhe ocorreram. Se rebelaram contra governos opressores, por exemplo. Fizeram revoluções. A própria coisa de revolução é essa ideia que o ser humano tem. A revolução tem até um assunto muito interessante, que é puxando aspas aqui, de um filósofo francês chamado Michel Foucault, que ele fala que as revoluções são momentos de lucidez, são momentos de consciência. Ou seja, quando o ser humano está num meio onde ele sofre uma opressão, ele sofre a pressão daquela sua sociedade, daquele seu país, daquele seu governo, e ele tem um momento de consciência, ou seja, uma certa rebeldia sobre aquilo, uma resistência. Então ele consegue muitas vezes ir contra aquilo, mesmo que ele sofra as consequências, que a gente sabe aí na história humana, as consequências que vêm com isso, né? Mas se não fosse esse risco do ser humano ir contra aquilo que lhe é imposto, não haveria as mudanças, não haveria essa possibilidade de ser, de criar novas coisas, criar novos conceitos, trabalhar com essa transformação da natureza. O ser humano é aquele que pega e transforma tudo que o Criador criou. O Criador cria a matéria-prima, ele cria o mundo, ele te dá as forças, a natureza, mas o ser humano pega essas forças e transforma isso. Então o ser humano tem essa capacidade de transformação. Ele pega aquilo que o Criador criou e dá um sentido àquilo, ele pega aquilo e dá um significado àquela coisa, seja para a sua vida, ou seja para a sua sociedade, sua família. Então o ser humano ele tem essa capacidade. Por isso que o ser humano, a gente vê, sendo uma espécie só, ele é tão diferente. A gente vê que tem seres humanos que são pessoas extremamente boas, que fazem o bem, que pensam no próximo. E tem seres humanos que tratam a vida humana como a coisa mais banal possível. Tira uma vida assim, fácil, sem fazer muito esforço, sem ter consciência do peso de uma vida humana. Então a gente vê que parecem indivíduos de espécies diferentes. Tem indivíduos que conseguem chegar num patamar tão elevado, trazem transformações tão grandes na vida de outras pessoas, e seres humanos que acabam com a vida e história de todo um povo. Então a gente vê essa diferença entre os indivíduos humanos. Isso nos mostra essa capacidade de ser, essa capacidade de poder ser que o ser humano tem. Por isso que muitas vezes se atribui o livre-arbítrio, essa ideia de livre-arbítrio se atribui ao ser humano e não aos animais. Porque livre-arbítrio, dentro dessa ideia de poder ser, de poder fazer o mal, o bem, ele pode ser usado dessa forma. É claro que de uma certa maneira, se a gente entrar
a fundo na questão de livre-arbítrio, tem discussões que não existe o livre-arbítrio. E tem discussões que o ser humano é radicalmente livre. Então tem essas duas dualidades. Mas dentro de um meio termo, de um equilíbrio, dá para a gente usar a ideia de livre-arbítrio de uma certa forma, como no caso disso, do poder ser, só de uma forma não tão radicalmente livre, dentro das capacidades do ser humano. Mas mesmo assim, comparado com os animais e com toda a criação, pode-se dizer sim que o ser humano tem um livre-arbítrio. Porque ele tanto pode destruir o mundo, como ele pode melhorar o mundo. Como ele pode fazer guerra, pode fazer paz. Mas se a gente olhar na história humana, uma linha do tempo da história humana, a gente vê que tem certos atributos humanos que parece que nunca mudam. Que é o caso da violência, da guerra. Que em toda a história humana nós somos cercados por isso, pela violência, pela guerra. Muitas vezes querendo ser justificada, ou pessoas justificando que as guerras trazem um desenvolvimento humano. Dizem que a Segunda Guerra Mundial trouxe avanços para a medicina e ciências, mesmo que seja o preço do sangue de milhões de pessoas. Mas sempre o ser humano ele dá uma justificativa para as suas ações. E assim, entrando um pouco nessa área assim, tão complexa da crueldade humana, da maldade, da matança, o ser humano ele age por puro interesse por trás disso. A gente vê que nós estamos em 2025, século XXI, e ainda existem guerras no mundo, existem conflitos. Mesmo a gente estando numa era ou num ponto da história que dizem que o ser humano ele é civilizado. Nós estamos na era da técnica, da tecnologia, o ser humano é civilizado. Mas a gente vê que mesmo assim, essa certa crueldade ainda existe e é forte dentro do ser humano. Então o ser humano ele acha justificativas para tudo. A guerra é uma das coisas mais terríveis que existem no ser humano. A gente vê agora a guerra da Ucrânia fazendo 3 anos quase. E hoje o governo americano se aliando à Rússia e traindo a Ucrânia, tudo por interesse. E muitas das pessoas que apoiavam o Donald Trump, que eram a favor da Ucrânia e contra os russos, hoje estão meio que bugados. Ué, como pode o Trump... Pensar que a Ucrânia está em guerra justamente por ter se aliado aos Estados Unidos? Exatamente, agora os Estados Unidos quererem 50% de todos os recursos ucranianos, das chamadas terras raras, né? E você vê que ser inimigo dos Estados Unidos é perigoso, mas ser aliado dos Estados Unidos é tão perigoso quanto. Então a gente vê que o ser humano é movido pela ganância, tem um livro que o Nietzsche ele trata a raiz dessas relações humanas como uma certa área comercial. Ele fala que muitas dessas coisas dentro da moral, dentro dessas constituições dos países, das nações, o que está por trás disso realmente são os acordos, é o mercado, é aquilo que eu posso te dar e o que você pode me dar em troca. O que eu posso te emprestar e o que você vai ter que... Como é que fala? Quando você empresta para uma pessoa, mas você tem algo que você tem algo que te assegure que aquilo vai voltar para você. Está dentro da ideia comercial. Então, assim, o ser humano ele trabalha dentro dessa ideia.
por muitas vezes ele tenta mascarar, ele tenta deixar mais romântico, mais bonito. Mas a natureza realmente, a natureza humana, ela pode ser a coisa mais cruel que existe, mas também o ser humano ele pode fazer o bem para o seu próximo. Então a gente vê que o ser humano é pura possibilidade. Ele tem um certo livre-arbítrio nessa questão. Apesar dele ter traços ou qualidades de atributos muito fortes dentro da sua natureza que o levam a cometer essas atrocidades com seus inimigos e com seus aliados. Tudo dependendo do que ele vai ganhar, o que ele vai perder. Então, assim, como realmente é um mercado. E o ser humano ele é o ser mais complexo que existe. O ser humano é o ser mais complexo que existe dentro do que o Rambam vai chamar dessa esfera mais baixa, essa esfera mais rebaixada de existência que o ser humano vive. E por isso ele tem a chance de, mesmo estando nessa esfera mais baixa, se elevar à esfera mais alta. Que ele tem essa possibilidade. Então ele pode ir tanto no fundo do poço quanto no alto de uma montanha mais elevada. Essa é a possibilidade da vida humana. E a questão de subida e descida, ela está relacionada a esse conceito. O ser humano ele pode trazer a Hashem, o Criador, para o mundo, como ele pode afastar Hashem, o Criador do mundo. Ele pode fazer o mundo ser uma morada do Criador, ou ele pode fazer o mundo ser um campo de batalha, ou uma batalha por interesse. Ele pode afastar a Shekhinah do mundo. Então tudo isso vai depender do que o ser humano quer, do seu desejo, que realmente é o que está por trás de todas essas coisas. O ser humano ele deseja por ele mesmo, ele deseja somente manter a sua vida, manter somente aquilo que lhe vai trazer benefício. Então o mundo vai ser um mundo do mais forte, o mundo daqueles que, como a gente vê a história, que milhões e milhões de pessoas nascem e vivem e são trucidadas pela história, como se isso às vezes não valesse nada. Ou o ser humano pode trazer a Hashem para o mundo, trazer a presença divina para o mundo. E é isso que os profetas prometeram, né? Isaías, Jeremias, Sofonias. Por isso que eles prometeram essa era messiânica como o mundo como um vaso, como um recipiente para esse novo tipo de vida, onde o lobo vai habitar com o cordeiro, enfim, toda essa ideia de uma paz mundial que para a gente parece muito utópico pelo nosso histórico de todas violência. as nações baixando as armas, parece uma coisa assim. Sim. Parece que é uma utopia muito distante pelo que a nossa própria história conta. Pode falar, Samanta. Porque o ser humano tem o poder de trazer a Hashem, né, como mundo físico. Esse trazer a Hashem para o mundo físico é através das nossas ações, não é isso? Isso, exatamente. Nossas ações, a nossa kavaná, a nossa intenção. Primeiro se vem a kavaná, a intenção de fazer pelo Criador. E com isso se torna uma vestimenta para que a ação ela seja uma ação concreta. Ela não seja uma ação vazia. Porque a ação, ela sendo ação, mas fazendo bem, ela tem um efeito. Ela tem um efeito positivo. Mas a ação, tendo uma kavaná verdadeira que move essa ação, aí se traz a redenção. Aí se traz o tikkun completo. Essa kavaná com a ação. Aí se torna a luz e a roupagem ao mesmo tempo. Aí eu falo,
como eu posso melhorar as minhas ações através da meditação da Torá, uma coisa constante na minha vida, e através de uma vida de reflexão, de comunhão com o Eterno, com as rezas, tudo isso vai começar a melhorar as minhas ações, vai ter influência, né? Isso, Meu exatamente. consciente, meu subconsciente, meu inconsciente. O problema é que o ser humano ele trabalha com essas dualidades. Muitas vezes o ser humano religioso ele fica com seus olhos nos livros. Ele faz as rezas, ele lê bastante, estuda, mas a sua vida Nossa, sim, para colocar na prática. é presa nesse paradigma. Da dualidade. Uma coisa não é a outra. Se eu faço uma coisa, eu não posso fazer a outra. Ele Não fica é isso. preso nessa dualidade ocidental de você separar as coisas. Aquele ser humano muito religioso que ele, muitas vezes, ele exclui a sua vida comunitária, a sua vida em grupo, ele exclui isso em favor daquela vida contemplativa sozinho, ali, nas rezas, nas orações. Então, muitas vezes esse pensamento dual não consegue unir as duas coisas. De que ele deve trabalhar as duas coisas como uma só. Como que a sua ação dentro da sua comunidade é uma ação espiritual. E não que essa ação na comunidade, como ele acha nessa mente dual, é uma coisa física, é uma coisa mundana, cotidiana, e o trabalho espiritual é essa contemplação nos livros e nas orações. Essa é a Isolamento. diferença. E isso é o que causou, em muitas histórias que a gente vê aí, até de antigos rabinos, que se tornaram histórias que nos ensinam hoje de que não se pode se prender dentro de um quarto e ficar estudando dia e noite e não fazer um trabalho que você traga realmente na prática o Criador para o mundo através das suas relações, das suas ações, das suas relações entre você e o seu próximo. Então tudo isso caminha junto. Então essas relações que a gente diria físicas, elas são ações espirituais. Elas não podem ficar presas nessa dualidade de você pegar isso e afastar da espiritualidade. A verdadeira espiritualidade, ela não é uma vida totalmente contemplativa. A verdadeira espiritualidade, ela é uma vida ativa. É através da atividade, da ação. O ser humano é um ser de ação. Por isso que ele é um ser que muda tanto. Ele muda tanto a si e o mundo. Porque ele é um ser que age. O ser humano não é totalmente contemplativo. Apesar de ele ter os atributos contemplativos, que trazem uma correção interna dentro dele, ele não pode tomar isso com a dualidade de uma e excluir a outra. Esse é o problema do pensamento ocidental. Então, conseguir entender que a gente deve unir, não deve separar as coisas entre o mundo de Asiá, o mundo de fazer este mundo, e separar isso e completamente rebaixar isso, e a gente querer pular para o mundo de Atzilut, querer viver no mundo espiritual imaginário, mas a gente trazer os atributos de Atzilut para o mundo de Olam Hazé, a gente trazer esses atributos do mundo de Atzilut, que é um mundo extremamente elevado, trazer essas qualidades para o mundo de Olam Hazé. Essa é a intenção, essa é a última. Quando você se refere ao mundo aqui ocidental, porque um exemplo, lá o povo de Israel, eles cresceram, hoje a Parashá falou, ali a sétima falou, faremos e ouviremos, é um povo de uma cultura de ação, eles
fizeram e fazem. Eles ouvem, aprendem, mas eles são muito praticidade, eles colocam aquilo que eles aprendem na prática. Então, assim, a gente está falando, quando você fala do mundo ocidental aqui, a gente está um pouco muito diferente dessa cultura judaica, né? De ação. Isso, você se refere? Isso, quando a gente fala a cultura ocidental, o mundo ocidental, a gente fala desse mundo construído durante esses 2000 anos do cristianismo, esses 2000 anos dessa influência, que realmente a influência romana, ela constrói o pensamento ocidental, esse pensamento greco-romano se torna o pensamento cristão, que molda toda a sociedade ocidental, toda essa visão de mundo que se tem. E querendo ou não, todos nós temos essa visão, essa visão cristã. Queira ou não, mesmo assim, eu já ouvi um filósofo falando que mesmo que a pessoa ocidental ela não seja uma pessoa religiosa, ela seja uma pessoa secular, ela ainda está dentro do pensamento cristão ocidental. Porque o pensamento cristão ocidental, ele não se encerra só no pensamento religioso, mas existe o cristianismo secular, ou seja, a forma de pensar do Ocidente, que é muito influenciada e foi, por muitos séculos, muito influenciada pelo cristianismo. Então, mesmo que a pessoa do Ocidente não seja uma pessoa religiosa hoje, até pelo tempo que a gente vive, que é a era da técnica, da ciência e tal, que transformou o mundo, de uma certa maneira, diminuiu a religiosidade das pessoas, principalmente na Europa hoje, onde as pessoas estão menos religiosas. Mesmo assim, essa mentalidade mais secular ainda é um pensamento cristão. Ainda existe um pensamento metafísico cristão na raiz dessa percepção de mundo. Eles podem não ser religiosos, mas eles creem piamente em Janta. E vai, assim, a figura de Jesus, o pensamento cristão, a influência cristã, ela vai além da figura religiosa de Jesus. Ela vai além do que aquele homem representa religiosamente. Assim, o cristianismo, ele toma uma roupagem muito própria, que chega até ser diferente do cristianismo primitivo. Mas é toda uma construção de pensamento ocidental que é construída durante séculos. Então, para a gente se livrar ou para a gente diminuir essa influência, precisa realmente de uma desconstrução. Como que a gente viu, Não é nada fácil, né? que é uma coisa muito difícil. A gente desconstruir tudo aquilo que a gente aprendeu, que os nossos pais nos ensinaram. Esvaziar. Então, por exemplo, se você parar para pensar, as religiões que não são cristãs, até mesmo de matrizes africanas, são voltadas nessa mentalidade cristã. O espiritismo, a Umbanda, né? O candomblé é um pouquinho mais afastado, mas assim, sempre tem aquela, né, começa com aquela coisa, sabe, que tem idolatria, mas é o que você falou, exatamente na raiz, no finalzinho lá da raiz onde você cai, dentro da mentalidade cristã. Exatamente. É isso que a desconstrução que a gente tenta fazer, por isso que é tão difícil. Porque a gente nasce numa família que nos ensina dessa forma, a gente nasce numa sociedade que funciona dentro desse paradigma. A gente passa a nossa vida inteira, toda a nossa educação é construída segundo esses dogmas, segundo essas crenças. Até a questão que muitas vezes parece intuitiva, que a gente tem uma certa intuição sobre algo, essa intuição que a gente tem, que a gente acha que é algo muito próprio nosso, essa intuição é algo construído durante gerações. Então, isso é um estudo bem interessante, porque diz que aquelas intuições que nós temos e achamos que é algo que surgiu em nós assim, é muito próprio, a raiz dessas intuições
ela já está construída durante gerações. Exatamente. Então, por isso que para a gente, muitas vezes, é difícil entender como uma mentalidade não ocidental funciona. E, assim, aqui nós estamos lidando, dentro da explicação do Rambam, com a mentalidade que foge da mentalidade cristã. É claro que o Rambam era um rabino judeu, só que até o próprio cristianismo e o judaísmo, eles têm uma base em comum na filosofia, que é a filosofia aristotélica, que influenciou as duas religiões. Influenciou o Maimônides. Então, essa ideia de subida e descida das esferas celestes é um pensamento influenciado por Aristóteles. Então, daqui, como a gente está numa linha do tempo muito afastada da era medieval, a gente consegue ter uma perspectiva que a gente consegue olhar essas influências. Assim como nas gerações futuras também podem olhar para a gente e ver as influências claramente que a gente tem, e com isso deduzir, construir o nosso tipo de pensamento. Por que nós pensávamos dessa forma? Então, isso é só um parênteses, mas voltando aqui ao texto, onde é que a gente parou? Da mesma forma, quando se acomete uma catástrofe a uma nação ou região em razão da eterna vontade de Deus, antes de descreverem tal calamidade, os livros proféticos antecipam, dizendo que Deus visitou as ações daquelas pessoas e, em seguida, baixaram castigo sobre elas. Aqui também emprega-se o termo descer, pois o ser humano é muito pequeno para que as suas ações sejam visitadas e ele seja castigado, não fosse pela vontade divina. Isso foi elucidado no livro dos profetas. O que é o homem para que te lembre deles? E o filho do homem para que o visites? Isso está escrito em Salmos 8:5. E este versículo faz alusão a este assunto. Portanto, este tipo de visita foi denominado de descida, como em: vinde, desçamos e confundamos ali sua língua. Está em Bereshit 11:7. E desceu o Eterno para ver. Gênesis 11:5. Descerei, pois, e verei. Gênesis 18:21. E o significado em todos é a vinda do castigo aos seres humanos deste mundo inferior. Então, conseguiram aqui perceber, dentro da linguagem dos livros, da Torá e do Taná, quando tem que Deus desceu e visitou as iniquidades, e como uma linguagem que Deus realmente estava no alto, ou no céu, ou num tipo de elevação, e desceu para olhar as iniquidades dos povos, a iniquidade de Israel, que isso é uma figura metafórica, que isso não é uma figura literal, porque antigamente, por que o Maimônides ele tem a necessidade de explicar isso? Porque antigamente, na época dele, tinham pessoas que literalmente achavam que Deus descia do céu e visitava os povos. E visitando os povos, olhava o que acontecia, o que eles estavam fazendo, e dava uma punição por isso. Então essa era uma visão literal que os povos antigos tinham. Por isso que o Rambam tem a necessidade aqui de explicar que isso é um sentido metafórico, é um sentido como ele está explicando aqui a descida, como um grau de comparação. Como o ser humano está abaixo do Criador, ele está num nível de criação. Não significa literalmente no caso. É abaixo no sentido de condição. No sentido de condição, não no sentido literal de altura, ou no sentido de locomoção do próprio Criador, que ele se locomove. Senão a gente passa a entender que o Eterno é condicionado às alturas. Então, se ele está no alto, ele não pode estar. Isso, então se tem as mais interpretações.
em volta disso. Então, o que quer dizer que o Criador, ele desceu e viu a iniquidade dos povos? É só uma figura de linguagem, uma metáfora para nós entendermos que todos os povos, todos os seres humanos, eles estão num nível de corrupção. Eles estão num mundo onde a corrupção é a sua natureza, onde os homens eles traem uns aos outros. A sua natureza é uma natureza corrupta. Eles fazem o mal, eles matam, eles fazem guerra. Como o Criador ele está acima dessa natureza, o Criador ele é perfeito, todas as condições de mudança, de corrupção não cabem nele, não são atribuídas a ele, diz que o Criador, de uma certa forma, está separado dessa corrupção. Então, os profetas, para explicarem que Deus ele olha todos os atos humanos, ele traz a punição de acordo com aqueles atos, eles escreveram que Deus desce e visita a iniquidade. No sentido de que o Criador, ele tudo vê, ele tudo percebe. Porém, para que haja uma diferenciação da natureza corrupta dos seres humanos e a natureza do Criador, que é incompreensível, que é perfeita, aí se usa uma figura de linguagem que diz que Deus desce e visita as iniquidades e traz o resultado das ações dele, que no caso são as punições. Eduardo, isso é muito interessante, porque a gente acaba percebendo e entendendo o quão distante era a nossa compreensão do que realmente a Torá está dizendo. Porque assim, quando a gente lia, né, antigamente, gera de fato, né, dentro da nossa mente, por não conhecer as figuras de linguagem, de metáforas, como é feito um livro para a criatividade, parece que realmente tem esse sentido. Hoje a gente leu falando de burro de jumento. Se o boi de alguém chifrar, o asno cair, literalmente você vai ver isso. Está falando de bicho. É o boi mesmo que chifrando, né? Só que aí tem uma coisa interessante que o Eduardo falou, que é a palavra aliar. Quando a gente vai fazer uma leitura de Torá, aliar não é a tradução da palavra leitura. Não significa leitura em hebraico. Leitura é outra palavra. Aliar significa subida. Então a gente só chama de aliar uma leitura de Torá. A leitura normal de um livro qualquer é uma outra palavra que eu esqueci. Porque é subida, você vai subir a Torá. Ou seja, você vai entrar no estado de consciência superior ao estado físico. Então, se você não tiver espiritualizado para entender a leitura, Você não vai entender nada. não, você vai entender, está falando de burro, está falando de boi, está falando de escravo, furar a orelha. Você vai entender isso ao pé da letra e vai ficar uma confusão, né? Exatamente. E a leitura dos Ariot, elas entram dentro desse sentido aqui que o Ama está explicando. A gente fazer uma subida, ou seja, a gente, com essa palavra, a gente está revelando as alturas da Torá, ou seja, conectando o superior ao nosso mundo inferior, ou seja, fazendo uma subida, fazendo uma similaridade de forma com as letras da Torá, que são chamados de vasos, de recipientes, cada letra é chamada de um recipiente. Então, é como se fosse uma ligação, é como se Malhut conseguisse trazer os atributos de Keter. É como se ela se elevasse a Keter, adquirisse as propriedades de Keter e voltasse corrigida. Isso que é o sentido de preencher, de se conectar com esses vasos. Então assim, um entendimento muito profundo que é muito valioso a todos nós. Continuando aqui o texto. No entanto,
O primeiro significado, ou seja, o significado da revelação divina e enobrecimento, é encontrado frequentemente. Então descerei ali e ficarei contigo. Desceu o Eterno sobre o Monte Sinai. Descerá o Eterno diante dos olhos de todo o povo. E subiu Deus diante dele. E Deus subiu diante de Abraão. Entretanto, o dito, e Moisés subiu para Deus. Em Êxodo 19:3. Está no terceiro sentido. Paralelamente a ter subido ao topo do monte, sobre o qual desceu a luz criada, e não que exista para Deus um lugar sobre o qual se sobe e desce dele. Ele está muito acima da imaginação dos ignorantes. Então tem uma nota de rodapé aqui que fala dos significados relacionados a Deus como descida da revelação, conforme explicado acima deste capítulo. Ou seja, descida da revelação é como a gente falou no início, como que a revelação divina ou a Shekinah, a presença divina, ela descesse ao mundo e se revelasse ao profeta, como a gente falou nos primeiros minutos das aulas. Não que o Eterno se locomova de um lugar para o outro, exista um local onde se possa subir ao Criador ou que ele possa descer. Então é nesse sentido. E com isso finaliza o capítulo 10. No capítulo 11, a gente tem 15 minutos aí para falar dele. Então, sobre o verbo yashav, sentar. Yashav. O primeiro sentido desta palavra, no nosso idioma hebraico, é sentar, como em Eli, o sacerdote, estava sentado em um assento, em 1 Samuel 1:9. E como a pessoa sentada se encontra estável, no estado de repouso, de estabilidade perfeita, esta palavra foi usada metaforicamente a toda situação estável e fixa, que não se modifica. Assim é prometida a existência perpétua e estabilidade no mais elevado grau a Jerusalém, e ela será elevada e assentada em seu lugar, como está no profeta Zacarias 14:10. Da mesma forma, ele assenta a mulher estéril na casa. Salmo 113:9, que significa que ele a estabelece de maneira estável. De acordo com este último significado, foi dito sobre Deus: Tu, Eterno, resides eternamente, como está em Lamentações 5:19. Tu que resides nos céus, que reside nos céus, Salmos 123, ou seja, que é perpétuo e estável, que não está sujeito a qualquer espécie de modificação, nem mudança de essência, tampouco a nada fora de sua essência que o mudaria, pois não há qualquer relação entre ele e outra coisa que se modifique nessa relação, conforme explicaremos na primeira parte, capítulo 52. Então esse sentido de sentar, ele explica que o Criador ele não se modifica por ocasião nenhuma. Ele é sempre um e único e não existe uma situação que faça ele agir de outra forma ou tomar outros atributos. Tudo está em relação à criação e não a ele. Ele está sempre doando, ele está sempre dando vida à sua criação. A criação, ela sempre está se modificando, de acordo com as ações, com as intenções que o ser humano está tendo. Assim, a sua imutabilidade total é de total perfeição, conforme explicado em porque eu, o Eterno, não mudo, como está em Malaquias 3:6. Quer dizer, nenhuma mudança de qualquer espécie. Este é o significado expresso pelo termo
e a chave, estar sentado, quando aplicado a Deus. E aí, no sentido, quando ele é aplicado ao homem, ele já tem uma outra conotação. Por exemplo, a Paraxá de Vayeshev, quando fala e sentou-se e assentou-se Jacó. E aí os sábios vêm e comentam, e se assentou-se, tá, que usa a mesma palavra e a chave, traz o sentido ali de que Jacó ele entrou numa zona de conforto. Ele se acomodou. Então, no caso, para o homem tem um significado. Para o eterno ele já não pode ter essa palavra não pode ter a mesma função. O eterno designa Paulo diz que ele descansou no sábado. a imutabilidade. Ele descansou. Não, o Criador ele tá sempre agindo, está sempre em ato, nunca em potência. A potência sempre é relacionada ao ser criado, à criatura. A Yeshivá está relacionada aos céus na maioria das passagens, pois os céus são aqueles que não se modificam nem variam. Quero dizer que os seus indivíduos não estão sujeitos à mudança como os indivíduos da Terra, eles são gerados e perecem. Aqui ele está falando sobre uma visão aristotélica do mundo. Por quê? Porque, segundo essa visão cosmológica, nos altos céus, nas esferas celestes mais elevadas, as estrelas, os campos celestes, de uma forma geral, eles não se modificam como seres humanos. Então, eles têm uma forma que ele diria que é eterna, porém é diferente de comparar, não se compara ao Criador. Por quê? Porque o Criador, ele não foi criado e é eterno. Essas criações foram criadas e podem ser eternas. Então tem uma diferença. Ele vai trazer mais para frente umas passagens do Rei Salomão que atestam para essa opinião, de que pode ser que no entendimento da época deles, achavam que as estrelas, as esferas, elas eram eternas, porém elas um dia foram criadas, porque o universo não é eterno. Essa é uma diferença que o Rambam, é uma diferença do pensamento do Rambam com o de Aristóteles. Aristóteles acreditava que elas eram eternas e sempre foram eternas. O universo é eterno, nunca foi criado. O Rambam diz que não. O universo foi criado, porém é eterno. E o Salmo tem a expressão de eternidade à eternidade. Ou seja, existe uma eternidade que precede o que a gente entende como eternidade. Daquele versículo de eternidade, a eternidade tu és Deus, né? Então, tem a eternidade que é relacionada à criação do Criador, que nessa visão ela era, os corpos celestes eram eternos, porém Aristóteles achava que elas nunca foram criadas. Na verdade é uma visão assim, vou tentar explicar. Aristóteles acreditava que Deus, que é o motor imóvel, criou o universo. Só que ele fala que o universo é eterno, mas ele dá isso como uma necessidade. Deus é eterno, mas ele criou um universo que é eterno também. Então, o motor imóvel surge como uma necessidade. Deus e o universo surgiram juntos, mas ao mesmo tempo não surgiram porque eles não foram criados numa linha do tempo. Eles sempre existiram, só que juntos. O universo sempre existiu e o Criador sempre existiu. Só que o Criador é o motor imóvel do mundo. Sem o Criador, o universo não existe. Então, para o universo existir eternamente, Deus, o motor imóvel, existe eternamente. Então, as duas coisas estão muito ligadas. Porque o motor imóvel é aquilo que põe as coisas em movimento. Agora, o Rambam discorda, né, nessa ideia, porque ele acredita que a Torá tem um relato da Torá que diz que o universo, a Terra, foi criada pelo Criador. Então, ela não existia e veio a existir pelo próprio Criador. Então, o Criador é eterno,
Ele cria um universo e esse universo é eterno. Então tem uma diferença da eternidade do Criador e a eternidade do universo. Já para Aristóteles e os aristotélicos não. Deus e o universo, ambos são eternos e necessários. Para Aristóteles, um depende do outro. Para Aristóteles, Deus é uma necessidade. Então ele depende do universo e o universo depende dele. Isso. Para Rambam, então, não. O universo depende dele, mas ele não depende. Para Rambam, Deus existia antes do universo e ele criou um universo que também é eterno. Só que com essa diferença, o universo foi criado por Deus pela intenção do Criador em algum momento. Mas se ele não criasse, ele continuaria existindo. Só que o universo não. Agora, o universo como máquina de Aristóteles é um mecanismo que uma peça depende da outra. Então é aquele modelo cosmológico de máquina. Matemático. As esferas, elas estão uma dentro da outra e uma depende da outra para existir como uma necessidade, e Deus é a necessidade última, ou seja, a necessidade mais essencial, a necessidade das necessidades, aquele que está por trás do primeiro movimento. Só que esse primeiro movimento para Aristóteles é um primeiro movimento eterno, ou seja, esse primeiro movimento sempre existiu. Não há uma contagem de tempo que possa definir em algum estágio da linha do tempo. São simultâneos. É quase uma doutrina da Trindade, né? Um existe sem o outro, mas. Se tirar um, acaba os três. Acaba um. Exatamente. Uma pessoa que você falou? Está igual a doutrina da Trindade. Como é que é? Está igual a doutrina da Trindade. É uma coisa cíclica, né? Não tem. Sem Um espírito, não um tem espírito os do três. outro, isso aí, exatamente. Porque os três concordam num só. Então, supõe-se que cada um dos três seja 3, um terço divino. Um terço, ponto 3 divino, não é isso? Então, se eu tiro um, então eu não tenho mais 100% de divindade, porque um terço dessa divindade foi tirado. Logo, Deus só é um se é composto por três. Se tirar os três, então ele deixa de ser um. Ou se tirar um, ele deixa de ser um. Então, não é que é complexo, é que assim, não fecha uma conta que a matemática não concorda. E é por isso que quando o cristianismo ele começou a dominar os territórios, cientistas, pensadores eram os principais perseguidos. Porque o cara ele vai pegar essa doutrina, ele vai tentar encontrar uma lógica aí. Mas não tem lógica aqui. Herege, então vamos te queimar. Então é onde que a doutrina se impõe. E essa ideia de necessidade é uma ideia que perdurou por muitos e muitos séculos. Só a nível assim, de curiosidade, vai falar? Então, se o universo é eterno, a Terra é eterna também. Isso não é uma concepção do Aristóteles. Isso, concepção aristóteles. Se você Sim, pegar na também, né? astronomia moderna. Não, na verdade é o de Rambam também, né? Rambam também. É eterno também. Só que a diferença dela com o Criador é que ela tem um ponto de partida. Ela foi criada. Mas ela não é eterna. eterna no sentido que ela sempre existiu. Sim. Ela teve um ponto de partida de criação, de ser criada. Teve uma criação. Para Aristóteles, não. Para Aristóteles tem a possibilidade de, a espécie humana ter incontáveis gerações para trás. Entendeu? Incontáveis gerações para trás. Os espíritas entram nisso também, de outros E ela planetas. Não, porque assim, quando você olha nesse sentido, porque assim, hoje nós temos a ciência muito avançada. Né? Por exemplo, hoje a gente consegue visualizar estrelas muito distantes, planetas, exoplanetas, através das frações da luz. Nós enxergamos o visível. Mas você pode criar um dispositivo que olha no infravermelho, que olha no ultravioleta, e ele capta aquela luz e traz uma descrição do que ocorre naquele planeta, do que ocorre naquela estrela. Então, Uma assim, sombra, né?
É tipo isso, Tipo uma mas. O sombra. planeta nem existe mais, Sim. a estrela nem existe Sim, mais, mas ele consegue, através daquela Que é uma luz, luz que não captar se e enxerga, uma luz escrever. invisível. Não, é porque assim, por exemplo, a luz branca, ela nada mais é do que a composição de todas as luzes, de todos os espectros. Então, por exemplo, quando você pega uma luz e coloca no prisma, você consegue fazer a decomposição dessa luz. Né? Você consegue enxergar lá o azul, o laranja. Então, isso vai ser chamado de espectros. Então, assim, Mas aí tem o infravermelho e tem o ultravioleta, que não isso. são percebidos. A nossa olhos não percebe, mas existem mecanismos que conseguem perceber. Isso na época de Aí quanto mais vermelho, mais distante. Por exemplo, a gente chega aqui, você chegar e falar para o esquadrão, existe estrela vermelha. Ele ia pegar um pedaço de pau e ia me bater até eu conseguir sair de Roma. Existe estrela azul Isso, também. exatamente. Ele não ia dizer que isso é mentira, que eu sou maluco. Mas hoje, com a ciência, a gente consegue enxergar e entende que tem estrelas brancas, estrelas azuis, estrelas vermelhas. Você consegue até ver algumas estrelas vermelhas a olho nu. Aí, por exemplo, entre junho e julho, tem uma que fica bem próximo a Marte, uma estrela vermelha, que acho que é Centauro, se não me engano. Você dá para ver ela perfeitamente, é bonita, é linda de ver. Então, assim, são muitas coisas que hoje, quando a gente enxerga, esse que o está trazendo é bom, porque faz a gente refletir, né, que mesmo a gente tendo avançado tanto com a ciência, a gente ainda tem muito desse tipo de pensamento dentro de nós. Por exemplo, quando os cientistas descobriram que a Terra tem milhões de anos, a comunidade rabínica comemorou. Por quê? Porque os cabalistas já falavam disso, calculando na Torá a exata idade do universo, da criação do universo. Aí quando veio o cientista, não sei quantos bilhões de anos, os rabinos já tinham o cálculo lá que apontava para o número exato. E aí o cristianismo ficou revoltado, né? Porque tem que entender que tem 6.000 anos, porque eles seguem tudo literal. Não, só tem 6.000 anos. Não, cara, você olha para a Terra, é impossível você ter 6.000 anos. A humanidade, o homem nessa configuração, tudo bem. Ter lá seus 6.000 anos. Tudo bem, 6.000 anos. A história... Agora, a história vivida é muito maior. Só que aí os cabalistas já apontavam para isso. E só assim, para a gente finalizar nossa aula, só a nível de curiosidade, assim, esse pensamento da necessidade foi um pensamento muito longo, durou quase 2.000 anos, que acreditavam que existia uma necessidade da natureza. Mas o filósofo que foi contra isso é tido como o pai do empirismo, que foi David Hume. David Hume começou a ter argumentos tão bons de que não existe necessidade na natureza, que ele influenciou o pensamento científico moderno a refutar a ideia de necessidade na natureza. Então era uma ideia que foi muito presente durante muitos séculos. Aí David Hume criou argumentos muito sólidos para refutar a necessidade da natureza, e isso foi influenciando os cientistas posteriores, influenciou Kant, e com isso hoje a ciência ela não trabalha mais por necessidade na natureza. Então foi uma grande ruptura para o início do pensamento moderno. Então com isso a gente fecha a nossa aula. Azak parou. Cafezinho.